Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos dando início mais uma vez a essa lição que acontecerá neste domingo, a lição já do dia 7 de maio, né? Lição de número 6, e ainda falando de uma forma toda especial sobre esse tema que também é especial, família, e nós estamos aqui para mais uma vez estar dando um pouco uma parte, mais uma contribuição para o povo de Deus. Na lição de hoje vai falar sobre um tema que é até recorrente, né? Infelizmente, nos nossos dias. Pais zelosos, filhos rebeldes, nós que estamos seguindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, temos visto de uma forma muito próxima de nós o distanciamento, em especial dos mais novos, né, daqueles que estão chegando na qualidade de jovens, adolescentes, e nós estamos vendo esse esvaziamento, né, da igreja do Senhor em relação a esse público, e a igreja precisa ter cuidado para que entendamos, né, esse movimento. Vale ressaltar aqui que não é com movimentos humanos que você conseguirá estar mantendo o jovem na igreja, porque nós fomos jovens e não foi isso que nos segurou. Mas foi em tempos diferentes. A Bíblia continua sendo a mesma, a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Então, irmãos, é um sentimento que eu tenho, é um entendimento que eu tenho, né? Que não são movimentos periféricos que manterão jovens na igreja, mas será o ensinamento. Na lição de hoje, vai falar sobre pais zelosos e filhos rebeldes. A lição que estou lendo hoje, que será a lição do próximo domingo, né? Ela falará sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Antes que a gente comece a falar alguma coisa, eu pergunto a você se você já está percebido. A Bíblia fala sobre ser zeloso. Ser zeloso é a mesma coisa de que ciúme, né? A gente precisa ter esse entendimento desse conceito entre zelo e ciúme, porque ciúme você viu na lição de número 4, se não me falha a memória, ela falando sobre os ídolos na família, né? E outra falava sobre ciúmes, fatos, estes que, se não tivermos um cuidado no nosso dia a dia, a gente vai findará, né, promovendo tal situação no seio da nossa própria família. E na lição deste domingo vai falar sobre uma responsabilidade que é inerente e que em momento algum ela foi transferida, a responsabilidade da família, do pai. E se você prestar atenção, irmãos, o zelo, o ensino, a transmissão do conhecimento, ou em outras palavras, a tradição, ela não está a cargo das escolas, ela não está a cargo da secretária, do secretário, ela não está a cargo dos avós, não, ela está sob a tutela dos pais. Estes são os fiéis responsáveis incumbidos de transmitir o conhecimento, ou seja, ensinar aqueles que estão chegando, seus filhos, né? E eu acho que nessa palavra a qual nós acabamos de falar, já começa-se a, vamos dizer assim, esclarecer ou explicar a primeira fala onde eu comecei esse vídeo. O distanciamento do público jovem, adolescente das igrejas do Senhor. O pai, não é que ele seja culpado, até porque acima dos nossos ensinamentos
existe também o livre-arbítrio. Então você pode ensinar, você pode ser zeloso com seu filho, mas ele tem o livre-arbítrio. Se você prestar atenção, a Bíblia nos fala que nós somos feitos um pouco menor que os anjos, mas existe uma coisa em comum entre o ser humano e o anjo, é o livre-arbítrio. Né? O anjo ele tem livre-arbítrio, o ser humano ele tem livre-arbítrio. Então, se ao longo da vida, aquela criança que cresceu sendo ensinada, aquele jovem, aquele adolescente que cresceu sendo ensinado, ele escolher outro caminho, a responsabilidade é dele. Mas precisamos entender que o pai, ele está com a sua responsabilidade enquanto pai de ensinar ao seu filho, transmitindo a ele o conhecimento, a fé na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, este contexto, pai zeloso, vai falar, irmãos, sobre o período dos juízes, aonde Sansão ele esteve como ator principal daquele cenário. Né? Vai falar sobre os seus pais. A lição no contexto eu não vou ler, porque se você já observou a lição ela vai só relatar de forma textual aquele cenário que aconteceu na época de Sansão. Mas eu queria que você tirasse disso um ensinamento para você. Isso é o mais importante do contexto da lição bíblica. E a Bíblia, ela fala, e eu gostaria de ler alguns versículos com você, sobre zelo. Observe, Gálatas 4,18, ele diz assim: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Paulo falando ao povo da Galácia. E observe, irmãos, quando você entra no mérito do ser zeloso, esta responsabilidade, ela sobre os ombros da família, do pai, ele nos emite a informação, nos transmite a informação do que ser zeloso precisa ser em todo tempo. Não basta apenas ser zeloso quando estamos presentes, ou seja, o filho, a descendência, aqueles que estão nos vendo, eles não podem saber e conhecer, ter uma referência apenas se estiverem conosco, mas mesmo distante, ao conhecerem a nossa história ou a saberem do nosso dia a dia, eles precisam saber com a boa referência, porque o ser zeloso transmitirá àquele que está conosco esse sentimento de compromisso, né? Um sentimento de referências que o conduzirá para nós que estamos no Evangelho, à luz do Evangelho. Né? Vale muito a pena a gente enfatizar que o ser zeloso, ele transmitirá aos nossos essa referência. Retorno à voz anterior. Se a sua fase adulta, né, ele escolher outra referência, outro caminho, a culpa não é do pai nem da mãe, porque a responsabilidade foi cumprida até aquele momento. E não foi por causa daquele momento que o filho perdeu, mudou o caminho, escolheu trilhar outra jornada. Não. Foi uma escolha que ele teve o direito por ele ter livre-arbítrio. E precisamos entender que pai não garante a salvação do filho. Quem garante a salvação do filho e do pai é Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, irmãos, o ser zeloso precisa ser em todo o tempo. Os pais precisam entender que as suas crianças que estarão crescendo, elas aprenderão. E o que elas aprenderão, né? O pai está ensinando o caminho do Evangelho de forma zelosa, é um requisito para que você, eu diga até assim, é uma premissa para que você
tenha seus filhos ao longo da vida nos caminhos do Senhor. Salomão, escrevendo os provérbios, ele diz que o pai ele deve ensinar ao filho o caminho em que deve andar, porque até enquanto envelhecer ele não esquecerá dele. Ele não sairá dele. Então você vê, irmãos, que esse zelo para com a criança, o adolescente, o jovem, ele tem que ser perene, ele tem que ser constante. Ele não pode, por um dado momento, a família esquecer dessa responsabilidade e tomar decisões que venham a ser contrárias a tudo aquilo que muitas vezes foi ensinado ao longo do tempo. Então, irmãos, o ser zeloso é algo que exige de nós um compromisso muito grande ao longo da nossa vida, né? E Paulo, ele nos ensina, nos fala muito sobre isso. A revelação do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19, mais uma vez, Deus, Jesus, ele nos deixa a mensagem para que tenhamos essa perícia em nosso dia a dia. Ele diz assim: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Aí ele diz assim, enfaticamente: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, irmãos, o zelo, ele precede um resultado, e esse resultado ele pode ser chamado de arrependimento. A partir do momento que isso é transmitido àqueles que estão chegando, que no caso são o que conhecemos como uma tradição, existe aí uma possibilidade, uma chance enorme de que esse amor pela palavra, esse ensinamento da palavra, essa visão da palavra, esse compromisso com a palavra, ele se, vamos dizer assim, se entrelace na vida daquele que está chegando. Agora observe, se não houver este exemplo, torna-se-á muito mais difícil este resultado, né? Então eu quero ler mais um texto aqui que está escrito na palavra de Deus sobre essa expressão, aonde Paulo, muito preocupado com a igreja de Creta, ele manda a Tito ir para aquela igreja, porque estavam acontecendo alguns desvios de conduta do evangelho, e Paulo orienta. E olha, irmãos, o que Tito registra aqui na sua carta, no capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de todas as iniquidades, pecado, e purificou para si um povo especial, zeloso de boas obras. Então, este zeloso, este pai zeloso, ele necessariamente transmitirá aos seus filhos esta verdade. E isso, irmãos, ficará guardado no coração. Agora precisa existir o zelo. Voltando, né, para contextualizar ao tema da nossa lição, você vai ver que os pais de Sansão assim o fizeram. Observe que a mãe de Sansão, ela mesmo sendo estéril, quando aquele anjo fala com ela, não vamos falar sobre ele, fala com ela, ela acredita na palavra e ela vem ao seu esposo e expõe todo o registro que tinha sido falado pelo anjo. E seus pais, desde aquele momento, eles se comprometeram com a causa. Porque, irmãos, não foi depois que Sansão nasceu que ele se tornou nazireu. Ele precisou ser nazireu desde o ventre. Então, a mãe precisou já tomar as suas devidas precauções para que ela cumprisse em si um objetivo que Deus entregou a ela para que fosse cumprido. E Sansão, irmãos, desde o ventre, ele já foi acompanhado com zelo, com compromisso, buscando o resultado a qual Deus prometera para aquele povo.
Aí agora observe, tudo isso foi transmitido para ele. Eles viviam, irmãos, em um momento muito difícil. Se você for ver para os pais, esse período de Sansão é tido como período dos juízes. Aí você vai para aquela lição onde falava sobre o ídolo e que falava sobre Mica. Irmão, se você for ver o capítulo 18 do livro de Juízes, você vai ver o povo invadindo Laís, a cidade, passa na casa de Mica, leva aquele sacerdote que ele mesmo tinha, vamos dizer assim, consagrado, né, entre aspas, e todo este povo conduziu a prática da adoração a ídolos para a tribo de Dan. Quem praticou esse infortúnio, essa imundície, foi a tribo de Dan. Eles pegaram ídolo, pegaram o sacerdote, levaram para Dan. Então, o contexto de Dan era um contexto idólatra. E naquele momento, tanto era que os filisteus subiam naquelas terras, destruíam a terra e passavam situações ali terríveis quem pertencia àquela terra. Quem eram os detentores dali, passavam situações terríveis em função do pecado. Mas observe que dentro daquele meio, daquela situação, existiu a família de Sansão, que não certamente se misturava. O contexto era muito difícil, mas os pais escolheram ser zelosos e deram ao seu filho um ensino daquilo a qual Deus o transmitiu para que eu desse, para que eu passasse. Mas infelizmente, irmãos, em dado momento, o próprio filho trilhou o seu caminho e foi um caminho de perdição. Embora conheçamos a história e a gente vê que Deus o deu uma última oportunidade, não seria sem dúvida aquela última oportunidade daquela forma. Eu digo assim, que mesmo tendo errado, Deus deu aquele grande evento que nós conhecemos, onde ele matou mais filisteu do que em todo momento anterior. Imagine se ele tivesse permanecido fiel àquilo que foi ensinado a ele. Então, aos pais, vale a pena ser zeloso. Se você for ler a palavra do Senhor, irmãos, quando você ouve, quando você vê essa palavra, se você cumpre essa palavra, em mais uma vez, você está sendo um exemplo e você está copiando aquilo que Deus deixou para que nós aprendêssemos e ensinássemos. Se você for ver o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. Mas observe, irmãos, ele começou não só a ensinar, mas a fazer. Então Jesus fazia e ensinava, fazia e ensinava. Assim é a expressão zeloso para o crente, para a família cristã, porque o contexto da nossa lição é para a família. Então, fazemos e ensinamos. Fazemos e ensinamos. E aqueles que estão conosco certamente aprenderão e terão uma grande chance de continuar assim no reino do Senhor, como um embaixador de Deus na terra, anunciando este evangelho. Quando passar a nossa vez, eles já estarão preparados e darão sequência neste grande trabalho. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, te dê sempre este preparo, te dê sempre essa disposição para que você seja o exemplo para a sua família. Não deixe que a mídia social ensine teu filho. Não deixe que as escolas, que é para transmitir ciência, ensine ao seu filho a moralidade, os princípios, os valores que estão sobre a responsabilidade e compromisso da família, porque eles não ensinarão aquilo que precisa ser ensinado.
Não deixe que terceiros tenham como foco principal o ensino da tua família, mas seja você esse grande responsável e essa grande voz que falará e ensinará em nome de Jesus aos teus, em nome de Jesus. Que essa lição te abençoe, te ajude e abra teu entendimento para assim continuares dando esse grande passo juntamente com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Amém.